Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala pessoal, bom dia. Hoje é terça, 7 de novembro de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. Semana começou com as bolsas melhorando, seguindo naquela inércia da semana passada, mas pouco até porque é uma semana light em dados e eventos. No caso das moedas, o nosso real foi dos poucos destaques e avançou sobre o dólar mesmo com os pares piorando. Sinceramente, eu não tenho grandes explicações para esse nosso desempenho relativo melhor. As nossas commodities, como soja, minério e petróleo, valorizaram ontem, mas outros produtores não tiveram a mesma performance nas suas moedas. No caso do petróleo, só um parênteses, Arábia Saudita e Rússia reafirmaram os seus cortes adicionais voluntários na oferta, e para a soja, as incertezas sobre o clima na América do Sul seguem ali no radar, alimentando aquelas dúvidas sobre o plantio atrasado. Quem parou de melhorar mesmo segunda foi a renda fixa, aqui e lá fora. Depois de duas sessões de melhora ali no final da semana passada, que foram expressivas, teve um respiro ontem. Lá fora, teve quem culpasse a sequência de leilões que o Tesouro dos Estados Unidos tem que começar a fazer a partir de hoje. Meio atrasada essa explicação, porque desde a semana passada a gente já sabe que os Estados Unidos vão precisar tomar emprestado ali US$ 1,5 trilhão nesse e no próximo trimestre. Mas dá para dizer que os mercados não são tão eficientes assim, né? Não dá para sair descontando tantas narrativas e informações de uma vez. Enfim, é importante vocês saberem que, de fato, o endividamento esperado do Tesouro americano nesses 2 trimestres cresce aí cerca de US$ 10 bilhões por mês versus o que a gente viu no terceiro tri. Eu estava lendo sobre um relatório do Deutsche Bank e fazendo alguns ajustes técnicos que não vale a pena explicar aqui para vocês, a necessidade do Tesouro americano é compatível com os níveis vistos lá na pandemia. Essencialmente graças à piora na postura fiscal do governo e também com o Fed reduzindo as suas compras de títulos públicos via o já famoso Quantitative Tightening. Bom, com uma necessidade desse tamanho e os vigilantes de dívida pública preocupados por aí, vão ter sempre os dias onde os investidores vão lembrar que dá para cobrar um pouquinho mais de juros do governo americano. Do outro lado, para contrastar, sempre vai ter o pessoal que se empolga aí com a virada de página nas altas de juros do Fed. Enfim. Por aqui a novela da meta fiscal de 24 teve novos capítulos. O Arthur Lira trouxe pontos importantes que dão uma embaleada aí na discussão. Primeiro, disse que o ministro Haddad disse para ele que vai continuar perseguindo a meta de zero. Inclusive, ele afirmou num evento do BTG ontem que, abre aspas, o governo tem que ter consciência de que o que é acordado numa votação tem que ser honrado e que a Fazenda precisa continuar buscando as alternativas para o déficit zero. E, de certa forma, alinhado com o argumento que eu trouxe aqui semana passada, ele disse que a gente tem que continuar trabalhando para atingir essa meta e, nas palavras dele, se não atingir não é porque não quis e se não alcançar tem as consequências do arcabouço. Ou seja, ele parece favorável em manter em 0% a meta de ano que vem, analisar ao longo de 24 se precisa mudar e, se não atingir, sofrer as consequências de cortes de despesas que o próprio novo marco fiscal já estipulou. Que não há consenso no governo já está claro. O vice Geraldo Alckmin, inclusive, disse ontem que se é 0% ou se é 0,5%, é questão ainda a ser discutida. 0,5% negativo para ficar claro. Para o dia, o destaque volta para os bancos centrais. Daqui a pouco o nosso BC divulga a ata da decisão da semana passada. Eu estava dando uma olhada num desses índices de sentimento que usa a inteligência artificial para avaliar o tom dos documentos do Copom. E é interessante ver que desde a pausa do ciclo de alta lá em 2022 até a última reunião antes dos cortes da Selic, ali em agosto, os comunicados que vinham logo depois da decisão da Selic sempre tinham um tom mais austero do que as atas. Ou seja, as atas, que têm mais espaço, contavam uma história de menos juros do que os comunicados. Só que essa diferença foi arrumada a partir de agosto. Nas duas últimas decisões elas andaram bem parecidas. Então, se seguir assim, a gente deveria esperar um documento menos dovish do que o passado. Para quem não foi apresentado para mais um dialeto aí do condado, dovish é a expressão usada para sugerir menos juros. Ou seja, diz a inteligência artificial que a ata de daqui a pouco pode sinalizar uma menor predisposição do colegiado em cortar tanto a Selic quanto parecia que ele queria lá na reunião de setembro. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural.
Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.